Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um One Movement TV e a presença do Senhor aqui é mais do que real. Eu tenho certeza que aí de onde você nos acompanha também. Então fica ligado com a gente aqui nesses minutos onde nós vamos adorar o Senhor, compartilhar um pouco mais a palavra dele, dando sequência à nossa série Desperta. Então, levante aí de onde você está agora, fica de pé. Convida também as pessoas que estão aí do seu lado, fica de pé. Vamos adorar o Senhor. Compartilhe essa live para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos entregar a honra, a glória e louvor àquele que é devido ao Senhor. Amém? Fica ligado aí com a gente que já está iniciando mais um One Movement TV. Tu és bem-vindo, Jesus. Fica à vontade entre nós neste lugar, Jesus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Nós cantamos, Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos, Jesus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu.
nome sobre todos, poderoso nome, nome sobre todo é o teu, Jesus. Não haverá mais noite ali, e não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, e não haverá mais noite ali, e não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus, tocarei seu corpo, as nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Nós cantamos Jesus, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas nós sabemos, Jesus. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. Erga as suas mãos e adore ao Rei da glória onde você estiver. Oh, yeah. Chamamos Jesus, chamamos Jesus. Aleluia. Every person that ever lived has to make the same choice. It's either the world and its pleasures and its gods, or it's Christ. Which is it for you? Who are you choosing? Who are you voting for? Choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Oh yes, there's pleasure in sin for a short time, but it's soon over. The hangover comes, and there's nothing you can do about it. It's going to be there. Choose Christ, and there'll never be a hangover except joy and peace. And it's an urgent decision, because to delay makes the right decision harder. Indecision in itself is a choice. Not to decide is to decide not to. Decisions are made whether we make them or not. Time decides if you will not. And time always decides against you. There's a lonely arena in the depths of your heart where the greatest battle of life must be fought alone. That's your decision about Christ. Your parents can't make it for you. The church can't make it for you.
Your friends can't make it for you. Your girlfriend, your boyfriend can't make it for you. You have to make it yourself. And you must decide tonight. Estamos dando sequência hoje à nossa série Desperta. E hoje nós teremos o capítulo 2, a nova sequência aí, onde Deus vai falar sobre Jonas conosco. Seria bom você pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia e vamos meditar juntos um pouquinho para ver o que o Senhor vai falar conosco. Eu não sei como tem sido os seus dias, mas eu quero te dizer que o motivo pelo qual nós estamos fazendo essa série Desperta é porque eu sei que o Senhor quer te usar, quer te levantar, quer te despertar para que você seja voz nessa geração. Então, fique ligado conosco nas próximas semanas. Eu tenho certeza que a cada semana Deus vai falar ao seu coração através de convidados especiais que Ele tem chamado para estar aqui conosco. E fica ligado. Espalha também para o máximo de pessoas que você puder aí no YouTube. Pode compartilhar essa live para que nós possamos alcançar mais vidas. Amém? Abra sua Bíblia comigo, então, em Jonas, capítulo 1. Nós vamos meditar nesse texto aqui hoje. Jonas 1, chamado, fuga e punição de Jonas. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus e alijaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe: que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por causa de quem sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Respondeu-lhes: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Pois o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes ele: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para tornar a alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia esbravecendo cada vez mais contra eles. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Esse é o tema de hoje, chamado e desobediência. Será que você tem cumprido o chamado que Deus colocou na sua vida?
Ou será que você tem sido desobediente nesse tempo? E é para isso que nós estamos aqui, para discutir sobre isso hoje. Está conosco o pastor Eduardo, querido pastor Eduardo, da 8ª Presbiteriana. Alegria estar aqui com você de volta, viu? Com os convidados aqui, né? Muito especiais. Pastor, é sempre um prazer ter você aqui. 8ª Presbiteriana, caminha com a gente aqui, ó, unidos com o One Movement. E vocês sabem que a casa é sua, né? Sei disso sim, você sabe que a 8ª também é sua casa. Ah, eu estou sabendo. Falando nisso, nós vamos fazer um movimento lá daqui uns dias. Galera de casa, fica ligado aí nas redes sociais do One Movement, porque em breve nós estaremos lá na 8ª. Quem esteve conosco nas vigílias lá na Central, na Pampulha, sabe o que Deus fez lá no Barreiro. E quem sabe o nosso próximo point vai ser lá na 8ª Presbiteriana, hein, gente? Quem quiser, bênção, já hein? comenta já nas redes sociais lá do One Movement. Vamos para a 8ª. Está aqui com a gente também o Matheus. Matheus, fala para a galera aí de onde que você é. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, eu sou da Igreja do Nazareno lá e é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito lá em Campinas, nos trabalhos evangelísticos que a gente tem lá, e é isso. Glória a Deus. Matheus, está conosco também o João Pedro. João Pedro, comunica aí com a galera. João Pedro de Londrina, não é isso? Isso, de Fala Londrina. Meu nome é João Pedro, tenho 22 anos de idade. Queria agradecer, viu, pastor, a toda a Igreja Lagoinha. Pastor também, uma honra estar aqui com vocês. É um prazer também poder compartilhar aquilo que Deus tem feito com a gente em Londrina, nossos trabalhos, movimentos. Faço parte da Igreja Presbiteriana Reviver também, do pastor Arthur e pastora Valéria. Até mando um abraço para eles aí. E vai ser um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar aí um pouquinho com vocês. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então, temos aqui hoje João Pedro da Presbiteriana, pastor Eduardo da Presbiteriana, e vamos começar com o pastor Eduardo da 8ª Presbiteriana, falando um pouquinho aqui sobre Jonas, sobre chamado. Pastor Eduardo, que já desenvolve um trabalho fantástico missionário. Estivemos conversando há um tempo sobre o que você faz no Peru e outras cidades, na Bolívia também. E queria que você falasse um pouquinho sobre esse texto, o que Deus fala com você através da vida de Jonas, como você tem se movido nesses dias, e eu tenho certeza que a sua bagagem é muito grande para compartilhar aqui com a gente. Que responsabilidade, hein? E responsabilidade. Jonas, o profeta fujão. Fujão. É incrível, né? Como algumas tatuagens pegam, né? E da mesma forma que Jeremias ficou conhecido como profeta chorão, Jonas, o profeta fujão. E, na verdade, todos nós temos muito de Jonas. Nós olhamos para a história de Jonas e ficamos chateados com Jonas, porque Jonas ele manda mal nos 4 capítulos, é um livro muito pequeno e ele vai mal em todos os 4 capítulos. E a gente olha para ele aqui e fala, poxa, como pode uma pessoa ouvir a voz de Deus e desobedecer a Deus? Gente, nós fazemos isso o tempo todo. Nós somos os Jonas. Nós somos Jonas. E é difícil, algumas pessoas não conseguem se entender. Nós temos aqui a voz de Deus, nós temos a palavra de Deus aqui e não cumprimos a palavra. E ao não cumprirmos essa palavra, nós estamos fazendo a mesma coisa que Jonas fez. Então, Jonas tem uma característica interessante. Primeiro é que ele ouviu a voz de Deus, ouviu de forma muito clara, ele sabia exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Esse é um momento importantíssimo na nossa vida, quando você sabe o que Deus deseja que você faça. Só que existia um conflito entre o que Deus queria que ele fizesse, aquilo que Jonas sabia que Deus faria e aquilo que Jonas queria que ele fizesse. Então, no final do livro, no capítulo 4, Jonas vai falar assim, mas eu sabia que isso ia mudar. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não temos que questionar. Quando a voz de Deus fica tão clara quanto a gente ouviu aqui, como Jonas ouviu, não adianta você querer fugir. O chamado, ele é irresistível, não existe possibilidade. E se você fugir, virão tempestades, virão muitas lutas na sua vida, até o momento em que você vai desistir de lutar e você vai se entregar àquele propósito que Deus tem para a sua vida. Jonas tentou fugir de todas as maneiras, mas mesmo a contragosto, ele cumpriu exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Amém. Olha só que interessante. Nós temos aqui hoje 2 jovens que têm um trabalho fantástico com jovens também nas suas cidades, mas eles têm um trabalho específico com boates, casas noturnas. E algo que aconteceu com Jonas aqui, Deus tinha um chamado
especial para Jonas, para uma cidade que era contra o povo de Deus. E talvez por medo, não sei qual foi a de Jonas, mas talvez aqui Jonas teve medo. Será que ele teve medo? Será que ele teve algum ressentimento? Mas o que fez Jonas não querer cumprir o chamado de Deus? Eu sei que esses jovens aqui, eles não pararam por medo, né? Eles não vão dormir como Jonas. Eles estão desafiando os jovens das suas igrejas, e medo é uma coisa que eles não têm. Então eu queria que você, João Pedro, contasse para a galera como tem sido o trabalho que vocês desenvolvem lá em Londrina. Eu sei que é algo fantástico, e você não está sendo como Jonas, né? Então, na verdade, pastor, eu gostei muito do que o pastor Eduardo falou, porque grande parte da minha vida eu me vi como Jonas, né? Eu não era um garoto, eu nasci em um lar cristão, mas grande parte da minha vida eu vivi sendo um frequentador de igreja, sabe? Aquele cara que pisava de domingo a domingo, semana a semana eu estava na igreja, mas parecia que eu não tinha tido uma conversão genuína, parecia que Deus não tinha me pegado de verdade, não existia aquela paixão. Até que um momento da minha vida eu fui despertado, eu tive um encontro com Jesus, e eu acho que isso aqui é muito interessante quando se fala no texto, pastora, porque no verso 2, Deus chama Jonas, ele diz, levanta-te. E foi exatamente como eu enxergo a minha vida, eu fui despertado para isso, e diante desse despertar que Deus fez na minha vida, Ele começou a entender que não se tratava apenas de mim, mas se tratava de pessoas que Ele queria alcançar. E aí diante disso eu comecei a responder e obedecer aquilo que Deus tinha me pedido. Eu comecei a ir para as festas, eu comecei a fazer trabalhos em boates, trabalhos em escolas, porque eu comecei a olhar para a minha geração, e eu tenho uma frase que eu carrego muito, lá no nosso movimento e com a nossa galera que nós lideramos. Você pode até ter medo de cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida, mas a sua paixão pelas pessoas, a sua paixão pelas vidas, tem que ser muito maior que o seu medo de pregar, a ponto de você ir até elas e você cumprir aquilo que Deus pede para você. Então isso foi uma realidade na minha vida, e é o que desde então, pastor, eu tenho tentado fazer, tenho tentado inspirar pessoas, pregar aonde eu vou, e não deixar o medo me parar, né? Diferente de Jonas. Glória a Deus. E aí, Mateus, o medo tem te parado nesses dias? Vou falar a verdade para você, que muitas vezes, ainda hoje, eu mesmo acabo retrocedendo. Jesus fala assim, vai lá, prega o evangelho para aquela pessoa, e eu acabo não indo fazer. Mas na maioria das vezes eu procuro ter a mentalidade da volta de Jesus. A gente sabe que Mateus 24:14 vai dizer que o fim só viria depois que todos conhecessem o testemunho de Jesus. Então eu procuro viver os meus dias pensando assim, se eu pregar o evangelho para cada vez mais pessoas, se eu conseguir levar essa palavra para mais pessoas, eu vou estar apressando a vinda de Jesus. Eu não sei vocês, mas eu acredito que nós estamos vivendo próximos dos últimos dias, e eu preciso ter essa mentalidade de urgência, onde eu preciso pregar o evangelho, não dá mais tempo de pensar em retroceder, não dá mais tempo de dormir, né? Como Jonas dormiu. A gente precisa viver os nossos dias pensando que Jesus vai voltar amanhã ou no próximo segundo. Tem um pregador que toda vez que ele prega, ele vê o relógio assim, e ele olha para o tempo que falta, e ele sempre pensa que esses são os últimos momentos que ele tem para pregar o evangelho. E eu tenho procurado viver os meus dias dessa forma. Sempre que a gente vai nas baladas para poder pregar o evangelho, eu penso, essa pode ser minha última oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas. E eu tento viver os meus dias dessa forma, levando o evangelho para essas pessoas. A gente carrega um banquete nas nossas mãos, e as pessoas estão por aí vagando com fome, sedenta por alimento. A palavra diz que foi colocado um anseio pela eternidade no coração do homem, e nós carregamos a eternidade para poder entregar para essas pessoas. E é isso. Explica um pouquinho mais para a galera que está nos acompanhando, como que é esse trabalho que vocês fazem nas igrejas, né, de vocês, nas cidades. João Pedro, explica para a gente como que é esse trabalho. Então, eu lidero lá junto com o Matheus Negrini, né, que está aqui em BH, mas não pôde estar aqui. É um projeto chamado Heaven is Real, e ele é um projeto assim de várias vertentes, né? Nós vamos para escolas, nós vamos para prisões, nós fazemos trabalho também em praças e igrejas, e a última vertente, que é o que nós começamos, que foi a questão das baladas, né? Então, assim, eu carrego, pastora, no meu coração um chamado evangelista. Eu acredito que Deus me deu uma direção, um direcionamento específico para eu ir em direção às pessoas que estão lá fora. Então todo esse trabalho que nós fazemos tem a ver com essa questão dos perdidos lá fora.
Eu sempre gosto de falar e reforçar, nós entendemos a importância da igreja local, a importância de nós termos uma base, uma estrutura numa igreja local, mas nós também entendemos que existe uma instrução da parte de Cristo, para que a gente possa pregar o evangelho lá fora a toda nova criatura. Esse é o chamado geral para todo cristão, não é só pastores, pessoas que estão em cima de púlpito, mas você que está me assistindo. Existe um chamado da parte de Deus para você, para que você anuncie o evangelho a toda criatura. E é o que nós temos tentado fazer. A gente tem entrado em escolas, nós temos entrado em baladas, em festas, e cada dia mais existe uma urgência para que a pregação do evangelho chegue no coração das pessoas, para que Cristo volte. Então, como o Tenka falou, eu volto a reforçar, não dá mais tempo de você brincar de ser cristão, de você brincar de vir à igreja. Você precisa entender que você tem uma responsabilidade com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que é o evangelho. Então eu queria te inspirar com isso, para que você não deixe o medo paralisar a sua vida, mas você continue rumo àquilo que Deus tem depositado na sua vida, porque as pessoas precisam muito disso, né? É isso aí. Talvez você possa estar falando, poxa, mas eles vão para as baladas, como que é isso? Deus vai te chamar para pregar em lugares inusitados. Nós estávamos falando aqui, antes de começar o programa, em 2014, Deus me chamou para fazer um trabalho lindo, lá na Guaicurus, com as prostitutas, com vários adoradores de Belo Horizonte. O One Movement nasceu ali. Então, nós nos encontrávamos todos os dias, durante o período da Copa, para ministrar naquela região ali da Guaicurus, em Belo Horizonte. Se você está em Belo Horizonte, sabe muito bem de onde eu estou falando. E o Senhor nos chamou naquela época para estar num lugar inusitado. Deus, assim como levantou Jonas, chamou Jonas para ir para este lugar onde ele não queria ir. Ele fugiu, foi para Tarsis. Deus também pode te chamar para ir em um lugar que você jamais imaginaria estar. Em países que você jamais imaginaria pisar. Em locais que você jamais imaginaria. Na sua faculdade, na sua escola, na sua empresa, no seu trabalho, enfim. O mundo aguarda com ansiedade. Está ansioso, está desesperado, aguardando a sua manifestação. A manifestação dos filhos de Deus. É chegada a hora. Essa pandemia, ela veio nos ensinar muita coisa. Como nós falamos aqui no programa passado, ele vem sem demora. Ele vem sem demora. E é um momento de estarmos preparados para o dia do encontro com o noivo. Mas o que nós vamos apresentar a ele, será o que você tem? Quais são os seus cestos, né? São almas, são vidas. Isso você vai colocar diante do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem algo lindo para liberar sobre Belo Horizonte. Nesses dias, nós temos certeza que Deus vai levantar uma geração sem medo. E talvez você possa até falando, mas eu estou com medo. Mas assim como Jonas, você será despertado nesses dias. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar para ser instrumento dele aí onde você está. Eu queria continuar aqui com o pastor Eduardo. Pastor Eduardo, interessante aqui no despertamento de Jonas. Enquanto havia essa tempestade, as pessoas que estavam naquele barco, elas clamavam a outros deuses. E eu falei aqui agora que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, clamando por outros deuses, esperando a nossa manifestação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você tem desenvolvido tantos projetos lindos e tem visto isso em outras nações. Existe um anseio no mundo inteiro para que a palavra seja pregada. Existe um vazio na alma das pessoas. Eu me lembro que antes da minha conversão, parecia que tinha um buraco dentro do meu peito, que tudo que eu tentava fazer, nada preenchia. Eu buscava alegria, felicidade na bebida, no sexo, em tantas coisas, e nada disso preenchia. Eu só me senti uma pessoa completa quando eu entreguei a minha vida para Cristo. E essa sede, ela está sendo vista em todas as nações. Aqui na América Latina existe um desespero, uma vontade enorme, porque tem sido, por muitos anos, tem sido oprimida a pregação do Evangelho. E agora existe essa sede. Mas essa sede não é só lá fora. Nós nunca ganhamos tantos jovens para Cristo como ganhamos no período da pandemia. Nós fomos ontem na cidade de Tutinga para fazer uma viagem missionária, e o que nós colhemos lá, mas assim, é impressionante
como a cidade estava sedenta. E as pessoas da cidade, os pastores da igreja local, eles precisavam desse impulsionamento nosso, porque às vezes eles estão ali na cidade, naquele contexto de muita luta, de muito desafio. Foram dezenas de vidas salvas em apenas um dia de evangelismo. Levamos um ônibus daqui para lá com a juventude da nossa igreja, e foi algo extraordinário que Deus fez. Esses homens que estão buscando respostas nos falsos deuses, eles não encontrarão respostas. Quem tem a resposta certa somos nós. Nós temos a palavra de vida, nós precisamos vencer esse medo de resistências, porque na verdade, se você está achando que você vai encontrar medo, na verdade você vai encontrar carência. Nós tínhamos uma fila com centenas de pessoas, enquanto você estava evangelizando, o outro estava querendo ser evangelizado também, e a gente tinha que contar as histórias, parava no meio, contava de novo. Tamanha era a sede, e as pessoas diziam que Itutinga, não adianta você ir lá que aquilo ali é terra seca. Não existe terra seca. O que existe é uma terra que está aguardando você sair da sua posição de conforto e ir para lá. Seja aqui em Minas Gerais, seja em qualquer cidade do Brasil, seja na América Latina ou no mundo, vai pregar o Evangelho, você com certeza vai encontrar a terra fértil. Isso a gente tem visto, né? Os campos estão brancos, estão prontos, prontinho, só esperando a sua ida. Tá fácil demais. Tá fácil. Nunca foi tão fácil. Uma geração que nós estamos vendo com tantos problemas, mentalmente, fisicamente, em todos os aspectos. Nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje uma crise moral, ética, espiritual e social tão grande como nunca na história. Então, à medida que o pecado, ele cresce, ele avança, essa crise moral, ela avança, nós também vamos avançar muito mais. Muito mais. Então, essa crise que se instalou na nossa sociedade, a solução para ela é Jesus. A solução não está nos governos, a solução não está com os políticos, a solução é Jesus, gente. É Jesus. E por isso o motivo dessa série, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Desperta agora, em nome de Jesus. Olha para as suas redes sociais. Essa semana, né, nós tivemos esse boom aí das redes sociais, parou tudo. Então Deus parou o mundo com a pandemia, parando as redes sociais para nos mostrar como as pessoas estão carentes, como as pessoas precisam de uma palavra, como as pessoas precisam de um abraço, como as pessoas precisam de um contato, não é isso? E às vezes você vai usar também suas redes sociais, mas mais do que isso, nós precisamos estar atentos aos sinais dos últimos dias. É tempo de um despertamento da igreja. Nós estávamos falando aqui atrás, há pouco tempo, alguns minutos antes de começar o programa, sobre a base do movimento, do Unimovimento, que é a unidade, arrependimento e avivamento. Né? O motivo pelo qual a cada semana nós temos aqui convidados de diversas igrejas, abrimos esse espaço para várias igrejas aqui, é porque nós entendemos que Deus está levantando várias vozes proféticas nessa cidade. Assim como o pastor Eduardo, tantos pastores que estão aqui conosco, vozes que Deus tem levantado para te despertar. Vozes que Deus tem chamado aqui para estar com a gente em unidade, para te despertar. Porque nós cremos que viveremos um tempo de um grande avivamento que está por vir sobre toda a terra, sobre o Brasil. As nações aguardam o Brasil. Você não concorda, pastor Eduardo? Joyce, e uma coisa interessante, pastora, é que Deus vai nos usar da forma que nós somos. Nem todos serão como João, como Mateus, serão diferentes de mim, diferentes de você. Deus vai te usar do jeito que você é, com os dons que Ele te deu, Ele te capacitou. Você precisa acreditar nisso e descobrir qual é a sua maneira de evangelizar. Jonas descobriu uma maneira difícil aqui, né? Ele foi pelo caminho errado, mas mesmo escolhendo o caminho errado, ele pelo menos foi, ele não ficou parado, né? Ele levantou e foi fazer alguma coisa, mesmo que tivesse começando errado. Mateus estava dizendo para a gente que antes, que quando ele foi na primeira balada, ele nem sabia como fazer, e chegou lá,
foi aprendendo, gente. É fazendo que a gente aprende. A obra de Deus é dessa maneira. Você só precisa criar coragem, amar as pessoas. A base do evangelismo é amor ao próximo. Se você ama e você conhece o caminho, a verdade e a vida, você precisa ter o desejo intenso no seu coração de compartilhar essa verdade com o próximo. E é o amor ao próximo que vai fazer com que você vença todas essas dificuldades e barreiras que você mesmo cria na sua cabeça. Então vamos lá. Mateus, fala pra gente aqui uma coisa. Jonas foi a Nínive e profetizou. Você veio a BH e vai profetizar. Libere palavras agora para quem está nos assistindo, seja profeta aqui hoje. Fala para essas pessoas, para irmãos, jovens, tantos jovens que nos acompanham, o que falta para esse povo para levantar a voz nessa cidade ou na cidade de onde você nos acompanha, para ser como Jonas quando foi a Nínive. Não Jonas dormindo, o Jonas quando já chegou em Nínive. Assim, eu acredito que o evangelismo, quando nós entendemos, na verdade, a mensagem da cruz, eu creio que é impossível a gente deixar de evangelizar. A gente vai acabar sendo um ato natural. Eu acredito que o evangelismo é uma resposta, uma consequência do amor que nós entendemos de Jesus Cristo. Então, a minha recomendação para você é: busque amar a Jesus todos os dias, com mais intensidade, com todo o seu coração. Quando você entende e se permite ser amado por Jesus no teu quarto, quando você fecha a sua porta, é lá que você se encontra, é lá que você entende quem você é nele, é lá que você entende quem é ele em você. Então se permita ser amado por Jesus, porque quanto mais você é amado por Jesus, mais você entende o amor de Jesus por você, e você vai entender que o amor de Jesus é um amor que transborda, não é um amor que você consegue conter, você precisa colocar para fora. Quando a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, Jesus ofereceu para ela a água da vida. Essa expressão no original significa fonte que jorra sem cessar. Ou seja, quando você experimenta da água da vida, você automaticamente passa a jorrar rios de água viva. Então eu acredito que quando você experimenta do amor de Jesus, as pessoas automaticamente vão começar a receber desse amor. Então a minha recomendação para você é: feche a porta do teu quarto, ore, clame ao Senhor, busque pela face dele, entenda quem você é. Às vezes a gente olha para dentro de si e fala assim: nossa, não tenho nada para oferecer. Direto eu chego no meu quarto e falo: Jesus, eu não tenho nada para te entregar, eu só tenho meus pecados para te dar. É isso que me move. Eu chego no meu quarto de Jesus, não tenho nada, só tenho meus pecados. E eu espero que você seja a resposta na sua casa, na sua cidade, na sua família, onde quer que você esteja, no seu trabalho. Pedro, quando ele foi chamado para o ministério, Pedro era pescador, e Jesus não chegou para Pedro falando assim: Pedro, você vai ser arquiteto de homens. Não, ele só pegou e transicionou a perspectiva que Pedro tinha a respeito do trabalho dele. Ele falou: Pedro, você agora vai deixar de ser pescador de peixes e vai passar a ser pescador de homens. Ele não tirou a essência de Pedro de ser pescador, ele só fez a transformação de mente na mente de Pedro. Então eu creio que você pode olhar para si e falar: eu não tenho nada, eu não tenho dom nenhum, não tenho talento nenhum. Jesus, ele vai usar você na sua singularidade, eu tenho certeza disso. Assim como Moisés, né, ele olhou para o povo, para o chamado que ele tinha: Deus, eu não tenho nada. Deus olhou: olha aí sua mão, você já tem o seu cajado. Amém. Então usa aquilo que você tem nas suas mãos para pregar o evangelho. Pastora, dentro disso aí, só se você me permite, Mateus, tem gente que fala assim: mas eu não sei pregar. Gente, o sermão de Jonas é o pior sermão da história. Você já imaginou se chegar na igreja e pregar um sermão desse aqui? Vai ser uma coisa, né? Porque não tem a ver com o que a gente prega, sabe? Tem a ver com a obra, como você vai fazer. A obra é de Deus. Olha, ele estava falando: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele passou um dia inteiro falando isso. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. E Deus fez com que 120 mil... Aqui existe uma discussão se são 120 mil pessoas ou 120 mil crianças, porque Nínive tinha mais de 1 milhão de habitantes. Então, em um dia, você pregar um sermão desse e você ter uma colheita de 1 milhão de pessoas. Uau. Pensa nisso, não sonha tem a ver com você. Não tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver né? com a gente, não tem nada a ver com a gente. Nós falamos isso sempre nas nossas madrugadas. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. Ele te chamou, obedece e vai. E eu falo que eu sou da turma do Jonas, né? Tenho um medinho, mas o Senhor chamou, a gente vai, né? Estamos aqui hoje. Fala pra gente, João Pedro, o chamado de Jonas e o seu chamado. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente encerrar aqui. Você falou que está desenvolvendo um trabalho agora lá em Contagem, né? Um seminário de evangelismo.
E queria que você liberasse algumas palavras para quem está nos assistindo em casa também. Amém. Eu queria dizer algo para você que está me ouvindo, mas eu queria te contar uma história. Eu acho que vai se encaixar com aquilo que você está vivendo nesse momento. Existe um grande evangelista da costa leste dos Estados Unidos, chamado Tony Campolo. Ele foi pregar numa grande conferência em Honolulu, no Havaí, só que o fuso horário era de mais ou menos 5, 6 horas. E esse cara, ele acordou mais ou menos às 3 horas da madrugada, e ele, com muita fome, ele deixa a sua esposa no hotel, e ele começa a passear pelas ruas do Havaí, procurando uma lanchonete para se alimentar. Até que ele entra num lugarzinho, e ele vai lá no banco, e ele pede um brownie. E no momento que ele vai dar a primeira mordida, 10 prostitutas invadem aquele lugar, e elas começam a conversar. De repente, ele começa a escutar a conversa delas, e uma delas se chamava Agnes. E ele descobre que era o aniversário dela amanhã, e ela começa a dizer que ela nunca teve uma festa de aniversário, e que o sonho dela era que pessoas cantassem parabéns para ela. De repente, elas comem e elas voltam para fazer o serviço delas, e Tony Campolo tem uma grande ideia. Que tal fazermos amanhã uma grande festa de aniversário para Agnes? Ele já comenta com o dono compra aquela ideia, e eles decidem no dia seguinte fazer uma festa de aniversário. No dia seguinte, às 13h30 da manhã, todas aquelas prostitutas do Havaí estavam naquele lugar para celebrar a festa de Agnes. Quando Agnes chega, eita, caiu aqui. Quando Agnes chega 3h30 da madrugada, e ela abre a porta daquele lugar, daquele restaurante, ela toma um susto. Pessoas começam a cantar parabéns e bater palmas, e eles trazem o bolo que ela tanto sonhava, e Agnes diz, isso é para mim? E todos dizem, isso é para você sim, e eles começam a cantar parabéns. De repente, Tony Campolo, ele ergue uma das mãos, e ele diz, que tal orarmos? E eles fazem uma roda com todas as prostitutas do Havaí, naquela lanchonete. Quando ele vai fazer aquela oração, o dono vira para Tony e fala assim, ei, eu não sabia que você era cristão. De qual igreja você pertence? E aí depois que eles terminam aquela oração, o Tony fala, cara, como é que eu vou dizer que igreja eu sou no meio de várias lanchonetes que estão com prostitutas? O que eu vou dizer para eles? Pessoas que são maltratadas, machucadas pela igreja, será que eles vão entender? E aí Tony abaixa a cabeça durante 10 segundos, pensando o que ele ia dizer. Ele vira para aquele grande dono daquela lanchonete e diz assim, eu sou da igreja que me reúne às 3h30 da madrugada, em uma lanchonete com prostitutas. Aquele dono fica chocado com aquela resposta, e ele fala assim, não é possível, essa igreja não existe. E aí Tony Campolo, ele inicia o seu livro, O Reino de Deus é uma Festa, dizendo que Jesus andava no meio de pecadores. Qual que é a grande moral dessa história, pastora? Talvez você não vá aonde a pastora foi com prostitutas, talvez você não tenha o alcance que o pastor Eduardo tem em viagens missionárias, talvez você não vá em baladas como eu e o Tenka, mas aonde você plantou, existe pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. No seu trabalho, eu não vou chegar lá. Na sua escola, eu não vou chegar lá. Na sua faculdade, é você que está lá. E é Deus te chamando para você despertar aquele lugar que você está plantado. Essa é a minha mensagem. Você não vai chegar onde eu estou, eu não vou chegar onde você está. E é por isso que você precisa ser despertado para aquilo que Deus está pedindo para você fazer, que é onde você está plantado. Uau, yes! É isso aí, eu tenho certeza que seu coração está queimando aí, está pulsando. E é só o começo do que Deus vai falar aqui com a gente nessas semanas, onde nós vamos falar sobre esse tema, desperta, desperta, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. E o nosso tempo está acabando, é uma pena, eu queria ficar mais tempo aqui com esse povo lindo, abençoado, que fala muito bem, pastor Obrigado Eduardo. Pelo lindo aí. Povo de Deus, né? Pastor Eduardo, a gente vai ficando mais velho também, né, pastor? A unção vem, não é, pastor? A gente fica abençoado, pastor. Que bom a gente ver os meninos assim, esse menino novinho aqui perto da gente, pastor, cheio de amor de Jesus, cheio de amor por Jesus, meu Deus, pastor. E é bom demais estar no meio de jovens que queimam por Jesus como vocês. É muito bom que vocês possam permanecer com essa chama acesa, não parem. Né? Eu sei que vem os julgamentos, as pessoas não entendem, mas permaneçam assim, com a sua chama acesa, queimando de amor por Jesus, que eu tenho certeza que para onde vocês passarem, muitas vidas serão salvas, e vocês vão testemunhar a bondade, a misericórdia e o amor do Senhor através da vida de vocês. Glória a Jesus. Pastor Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui. Por nada, um prazer enorme estar aqui com vocês e conhecer essas duas bênçãos aqui. Foi muito legal conhecer vocês. Obrigada, Mateus. Obrigada, João Pedro. Queria orar por você que nos acompanha.
Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque tu és muito bom. Não somos merecedores, mas o Senhor mesmo assim nos chama, nos escolhe. E o que podemos dizer hoje, ó Pai, é: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Mas algo aconteceu com Jonas quando ele esteve em Nínive. Ele pregou, ele profetizou e levou uma mensagem de arrependimento. E Pai, nós queremos nos arrepender. Vê se há em nós algum caminho mau. Limpa-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, nesses dias, para que possamos, ó Deus, profetizar e proclamar o ano aceitável do Senhor. Deus, em nome de Jesus, salva-nos, limpa-nos, restaura-nos, Senhor. Se alguém em casa, ó Deus, nesta hora, Pai, com algum problema, seja físico, seja mental, eu clamo a Ti, Senhor, restaura-nos integralmente, para que possamos, Senhor, proclamar o Teu Evangelho. Se alguém que nos acompanha possa estar pensando que não está preparado, que não está apto, ó Deus, nós nunca estaremos. A verdade é essa, nós nunca estaremos prontos. Nós apenas precisamos dizer sim ao Senhor, corresponder ao Seu chamado. Pai, acima de tudo, usa-nos nesse tempo, usa-nos nessa cidade. Salva essa cidade, Senhor. Salva essa nação, Senhor. Levante, ó Deus, profetas que vão levar essa mensagem de arrependimento. Ó Deus, clamamos ao Senhor por Belo Horizonte, por Minas Gerais. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos essa cidade aos Seus pés. Levanta, Senhor, em nome de Jesus, homens e mulheres que não ficarão parados, mas que levarão essa mensagem com ousadia. Em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia, te pedimos, te clamamos. Usa-nos nesse tempo. Usa, Senhor, quem está nos acompanhando em casa nesse tempo. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Queremos, Senhor, levar esta mensagem. O noivo está vindo. O noivo está vindo. Esteja preparado com a sua lâmpada acesa, cheio do Espírito Santo, porque o noivo está vindo. Ah, Pai, muito obrigada, Senhor. Desperta-nos nesse tempo. Abre, Senhor, as nossas mentes. Abre, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos te ver e entender a sua movimentação sobre a terra. Te louvo e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Até a nosso próximo encontro, até a próxima semana. Até lá.